Olá, sejam muito bem-vindos à oficina de capacitação para os professores do município de Santa Cristina do Pinhal, do projeto Santa Cristina do Pinhal, Memórias de um Município Extinto. Eu sou a professora Angelita Vargas Peixoto e vou apresentar para vocês esse projeto que foi realizado desde o período de 2022 até agora 2024. Esse projeto ele foi aprovado no FAC Patrimônio do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. E ele está sendo realizado com recursos do Procultura, RS, do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, para vocês terem uma ideia, essa pesquisa ela se iniciou lá no ano de 1988. Quando eu fiz todo um levantamento da história de Santa Cristina do Pinhal, de como havia se desenvolvido até chegar ao município. Essa pesquisa ela foi feita no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, na Cúria Metropolitana, no Arquivo Público do Estado, em vários locais onde foram pesquisadas fontes primárias, que são então todas as documentações que foram geradas desde a época de povoado até quando Santa Cristina do Pinhal se estabeleceu como município. Bom, essa pesquisa, então, trabalhou o desenvolvimento da história do município de Santa Cristina do Pinhal através dessas lembranças, dessas memórias. Mas, para a gente entender um pouco como é que se deu, né, até chegar a essas memórias dessas pessoas que estão aqui no nosso século XXI, seria bom a gente voltar ao início do povoamento da região de Santa Cristina. Então, eu convido vocês a gente ver um pouquinho de quem eram os povos que se encontravam aqui nessa região. Então eu não quero começar o início do povoamento pelos luso-brasileiros, pelos açorianos que vieram para cá. Eu acho muito importante que a gente retome a questão dos primeiros habitantes da região. E esses habitantes eram os povos indígenas, os nossos povos originários. Então, entre 12.000 e 4.000 anos antes do presente, nós encontramos aqui na região os povos que habitavam as localidades em torno aqui de Santa Cristina do Pinhal, que eram os ancestrais dos charruas e dos minimuanos. À esquerda aqui vocês podem ver uma foto que nós temos uma paisagem antiga de Santa Cristina do Pinhal, e nessa localidade, essa foto foi tirada na fim da década de 50, início da década de 60, nessa região ali foram encontrados sítios arqueológicos onde essas coisas que eram produzidas, esses artefatos que esses indígenas faziam na sua vida diária, ficaram nessa região. E foram pesquisadas principalmente pelo professor Eurico Miller, que depois vai dar origem às suas pesquisas, os seus achados arqueológicos, ao Museu Arqueológico do Rio Grande do Sul, que é o Marsul, que vocês podem inclusive visitar, que fica aqui na estrada, na subida da serra, aqui na estrada de Taquara. Bom, o que o professor Eurico Miller encontrou nesses sítios arqueológicos, né? Ele encontrou várias peças de pedra lascada, como machadinhos, pontas de flechas, pontas de anzóis que eram utilizados, né? Inclusive anzóis feitos em osso, né? E essas peças eles usavam tanto na caça como na pesca, e também esses povos também faziam muitas coletas, principalmente do pinhão. Esse povo, então, que são os ancestrais dos charruas e minimuanos, foi atribuída uma designação, que são a tradição umbu. Todo esse povo que vive nesse período e desses achados arqueológicos foram designados na tradição umbu, principalmente pelo professor Eurico Miller, e hoje em dia ela é aceita em toda a arqueologia do Brasil. Se vocês forem estudar, vocês vão encontrar essa designação. Junto a esses achados, né, as pesquisas continuaram e foram encontrados resquícios de outro grupo que habitou também a região de Santa Cristina e arredores aqui de Parobé e Vale do Paranhana. Esse grupo são os ancestrais dos caigangues e dos choclens. Eles também eram chamados os Gê do Sul ou Gê do Planalto. Qual era o modo de vida dessas pessoas, né? Eles já modificavam um pouco a paisagem, era diferente daquele grupo anterior, que só construía cabanas com restos de madeira, com folhas de árvores que eles encontravam, dos coqueiros que tinham muito na região, com a madeira das araucárias.
Este grupo ele já modificava um pouco o seu ambiente. Ele fazia casas subterrâneas ou semi-subterrâneas e que principalmente eles se abrigavam do inverno, que era muito forte na época. Então essas casas, geralmente, como elas eram construídas, eles cavavam tipo um poço, uma espécie de poço, colocavam um mastro bem grande de uma araucária ao centro e por cima eles construíam um telhado, então, de folhas, de restos de árvores, de galhos de araucárias, né, para se proteger. E lá dentro, né, tinham escadas cavadas assim para eles poderem acessar esse poço, que seria a casa subterrânea, né? Ali eles tinham um fogo onde eles faziam os seus alimentos, cozinhavam principalmente o pinhão. Esse pinhão também eles podiam fazer farinha e produzir uma espécie de pão artesanal, assim, um início do que a gente chamaria pão hoje em dia, né? Eles também viviam da caça, da coleta, da pesca, né? E esse povo, então, ele começa a confeccionar, já que ele começa a praticar uma agricultura, ele começa a confeccionar peças em cerâmicas. São potes, são vasos, são tipo copos, né? Aqui ao alto vocês podem ver um exemplar dessa cerâmica que se encontra atualmente no Mar Sul, né? Vocês podem notar que é uma cerâmica que ela é bem acabada. Aqui ela foi um resquício encontrado, um artefato de um sítio arqueológico, então ela está reconstituída, né? E essas cerâmicas então eram utilizadas tanto para armazenar alimentos, para cozinhar alimentos, ou mesmo para armazenar água que eles buscavam então nos rios, porque sempre eram as casas perto das margens do rio, para facilitar tanto a agricultura como facilitar a obtenção de água. Por volta daí de 2.000 a 1.500 anos atrás, nós vemos na região aqui do Rio dos Sinos e Paranhana a chegada de um outro grupo, que são os antepassados dos Guaranis, que hoje em dia os atuais representantes desse grupo são os Miguiá Guarani. Este grupo ele é um pouco mais desenvolvido que o anterior, porque ele praticava uma pesca, uma caça, uma coleta e uma agricultura bem mais desenvolvida. A gente encontra neste grupo plantação de milho, de mandioca, de batata, de moranga, e eles eram grupos bem mais sedentários. Eles fixavam realmente na margem ali do Rio dos Sinos, falando aqui do caso de Santa Cristina do Pinhal, e eles modificavam muito o entorno deles. Eles acabavam desmatando a floresta para poder plantar. Então esse processo, desmata a floresta, planta, espera os alimentos crescerem para fazer a colheita, fazia com que eles já ficassem nessa região com suas casas, né, com seu modo de viver. Eles não eram mais aquele grupo como era aquele primeiro grupo que era nômade, que ia de acordo com onde ele encontrava os alimentos. Aqui em cima vocês podem ver um exemplar de uma cerâmica produzida por esse agrupamento indígena, que é classificada dentro da tradição Tupi-Guarani. Eles fabricavam então vários recipientes, como o grupo anterior, com panelas, com copos e principalmente com essas cerâmicas que eram muito grandes, que elas eram usadas para armazenar os alimentos, armazenar a água. E quando acontecia um falecimento dentro da comunidade ali indígena, eles acabavam sepultando as pessoas dentro dessa cerâmica de grandes dimensões. Se vocês forem ali no Mar Sul, vocês vão encontrar essa mesma cerâmica que está aqui, vocês estão vendo, que faz parte do acervo do Mar Sul. Então vocês imaginam que quando eles encontraram esse sepultamento, dentro dele encontraram ossos, então, de um ser humano, principalmente em posição fetal, né? Eles colocavam a pessoa ali em posição fetal e faziam um sepultamento, faziam uma cerimônia. Esse sepultamento, depois de muitos anos, né, vão ser encontrados por esses arqueólogos que estão trabalhando nesses sítios arqueológicos e que acabam daí podendo fazer um levantamento de como era a vida dessas pessoas através desses artefatos que essas pessoas deixam, né? Que são, na realidade, o que prova como é que eles viviam. Esses conflitos, então, relatados por esses padres missionários, aconteceram ali na região de Santa Cristina do Pinhal, na época só povoado do Pinhal, né? Que era um local ainda muito pequeno, mas esses açorianos que chegam na região,
começam a ter suas fazendas, suas produções, suas plantações, a extração de madeira. E eles relatam que chegava a ter casas fortificadas contra esses ataques, como era o caso do morador chamado Rangel, que tinha uma sesmaria na região e que sofreu vários ataques e por isso fortificou a sua casa. Além disso, também, a partir de 1846, com a chegada dos primeiros imigrantes alemães que desembarcam no Porto do Pinhal, se direcionando principalmente para o Mundo Novo, que atualmente seria Taquara, esses imigrantes também se estabelecem ali na subida da serra, na região ali de Taquara, e também vão entrar em conflito com esses habitantes originários da região. Inclusive tem um caso que é relatado pelo Hillebrand, que é muito incisivo, assim, que marca muito esse período, que é o ataque que sofreu a família Waterpolo. Essa família ela era constituída pelo dono das terras, né, pela sua esposa e por mais 2 filhas. A filha mais jovem do casal, que era criança, é sequestrada junto com a mãe e o Waterpolo ele é assassinado. Essa mulher com a sua filha, então, é levada para a aldeia indígena, né, no meio do mato ali de araucárias, e a população fica revoltada e apavorada ao mesmo tempo, né? Esse caso foi tão emblemático que as forças da capitania, as forças do governo foram enviadas para essa região, soldados, né, e conseguiram resgatar essa mulher e a sua filha. Claro que isso gerou um conflito muito grande, muitos indígenas foram mortos, né, mas eles conseguiram fazer esse resgate. Junto também nessa época, entre 1848 a 1850, o governo da capitania começa a fazer os primeiros aldeamentos desses grupos indígenas. Esses aldeamentos eles eram compulsórios. Então esses habitantes eles não iam por livre e espontânea vontade, eles eram obrigados a irem para esse aldeamento. Evidentemente que essas pessoas se rebelavam contra essa situação, né? Nós podemos nos colocar no lugar deles, né? Se as pessoas viessem nos tirar da região onde a gente mora, da nossa habitação, do nosso modo de vida, nós também iríamos nos rebelar. Então, o que acontece? São criadas companhias de pedestres, chamada na época, que eram agrupamentos de soldados que iam fazer esse combate a esses indígenas que estavam se rebelando e obrigavam com que esses indígenas fossem para os aldeamentos, né? Esses conflitos, então, eles vão ser mais acirrados ainda quando, a partir do momento que é construída a estrada que liga São Leopoldo ao Mundo Novo. Essa estrada também, no momento em que ela vai ser construída, vão se gerar novos conflitos, novas mortes, e muitos grupos indígenas são dizimados durante esses confrontos, ou muitos, para fugirem desse aldeamento, começam a se locomover em região aos campos de cima da serra. Aqui vocês podem ver uma foto de um grupo indígena, que é um grupo indígena Xoclém, e aqui é quando eles estão fazendo uma reivindicação em São Francisco de Paula. Aqui nessa foto vocês podem ver um grupo de indígenas da etnia Xoclém que está fazendo uma reivindicação por terras na região de São Francisco de Paula de cima da serra. Essa reivindicação aconteceu entre 2021 e 2022, relativa à floresta Aflona, que é uma floresta nacional, né, de preservação que existe em São Francisco de Paula, e que era local onde esses grupos viviam, os antepassados desses grupos viviam. Então vocês podem ver que esses conflitos ainda continuam, a reivindicação das terras, né, por esses povos, que são os nossos povos originários, que são os indígenas que formaram o estado aqui do Rio Grande do Sul, eles ainda continuam, né, esses conflitos persistem e cada vez mais a gente encontra, como a gente vê em casos do Mato Grosso, Amazônia, conflitos com fazendeiros, né, com grupos armados, e esses grupos, então, eles lutam para preservar a sua cultura, o seu modo de vida e preservar também e se localizar em terras que já eram pertencentes a eles há muitas gerações, há muitos anos. Então, a partir de 1870, através desses agrupamentos indígenas, desses aldeamentos, dessas companhias de pedestres, acaba que esses conflitos começam a diminuir de intensidade, esses conflitos, né, armados e grandes, que acabavam dizimando grandes grupos de indígenas.
Bom, para a gente entender então agora esse processo de povoamento aqui diferenciando então os habitantes originários, o povoamento dos açorianos e dos luso-brasileiros que começam na região de Santa Cristina, é bom a gente lembrar um pouco como era o Rio Grande do Sul nessa época. Se nós formos pensar o Rio Grande do Sul comparado ao Brasil colônia, né, o Rio Grande do Sul teve uma colonização tardia, um processo tardio de entrada nesse sistema colonial. Ele só começa lá no final do século XVIII, quando começa a haver a preia de gado chucro aqui nas regiões das vacarias, que era onde tinham os gados criados, né, pelos padres missioneiros e os índios que estavam nas missões. E acontece essa preia de gado chucro e é levada através das tropas, com o tropeirismo daí, para a região das Gerais. Lá na região das Gerais, esse gado, então, era usado como alimento para os escravizados que faziam a extração do ouro. Então, vocês podem pensar que a quantidade de gado que foi levado para a região das Gerais foi muito grande. Essa integração, então, do Rio Grande do Sul à economia colonial, é claro que acaba gerando conflitos entre Portugal e Espanha. Pela posse desses territórios, pela posse desse gado, pela posse do que havia no Rio Grande do Sul que interessava a economia colonial. Então nós vemos ali, em 1750, o Tratado de Madrid. O que dizia o Tratado de Madrid? Portugal entregaria a colônia de Sacramento para a Espanha e a Espanha, em troca, entregaria as missões a Portugal, né, ao Império Português. O que acontece? Portugal tinha a região dos Açores que sofria com uma carestia muito grande. A população já tinha crescido muito nos Açores, os arquipélagos dos Açores não comportavam mais aquelas pessoas, as pessoas viviam às vezes em situação de pobreza, com pouca alimentação, e Portugal decide enviar grupos de açorianos, os casais açorianos, para o Brasil, para que pudessem colonizar e também ao mesmo tempo proteger as terras do Rio Grande do Sul que eram de interesse deles. Então, em 1752, nós vemos a chegada ao Rio Grande do Sul do que nós chamamos sempre dos 60 casais açorianos, que na realidade, se nós formos ver, são mais que 60 casais, porque esses casais vinham com as suas famílias, né? Com seus filhos, vinham às vezes os pais, então era um grupo muito maior. Né? Só que quando eles chegam aqui no Rio Grande do Sul, eles acabam não se direcionando para as missões porque acontece a Guerra Guaranítica. Como vocês sabem, é uma reação desses indígenas às missões, que tinham a sua vida muito bem organizada, que tinham a criação de gado, que tinham nas missões a sua arte, que acabaram desenvolvendo com a ajuda dos jesuítas, né? Que eles já estavam também aculturados, eles mantinham as suas tradições, mas também tinham assimilado a cultura portuguesa e a cultura principalmente religiosa, católica, através dos indígenas, né? E esse grupo de pessoas, esses indígenas, junto com os padres missionários, eles não aceitam sair das missões, e aí nós temos a Guerra Guaranítica, que acabam se rebelando tanto contra a Espanha quanto Portugal. Então, esses açorianos, quando chegam aqui, acabam ficando às margens do Rio Guaíba, que depois, posteriormente, vai dar origem à cidade de Porto Alegre. E eles ficam ali durante muitos anos, não são poucos anos, eles ficam durante muitos anos. E muitos deles saem e passam a viver em locais que depois vão dar origem a Santo Antônio da Patrulha, Mostardas, Estreito, foram para Rio Grande. Então todas essas regiões, São José do Norte inclusive, todas essas regiões tiveram povoamento através desses grupos açorianos que acabaram de se localizar nesses locais e desenvolver povoados e que acabaram dando origem às cidades. Nessa época, então, do final do século XVIII e início do século XIX, nós vemos no Rio Grande do Sul um crescimento populacional devido à entrada desses novos habitantes. E nessas primeiras décadas do século XIX, são então distribuídas sesmarias em toda a região do Rio Grande do Sul, que era justamente para garantir o povoamento dessas áreas remotas que estavam vazias, né, que precisavam ter produção e ao mesmo tempo que fossem cuidadas, né, para pertencerem então a Portugal, para não ter esses conflitos com esses espanhóis que acabavam entrando dentro do território.
Na região aqui de Santa Cristina do Pinhal também vai acontecer essa distribuição de sesmarias. Então, o que nós vemos nesse início aqui do século XIX? Foram distribuídas sesmarias como a de Manuel de Ávila e Souza, ou Manuel Dávila Souza, que vocês estão vendo aqui. Tem a carta de sesmaria e abaixo vocês podem ver o marco imperial, que é um dos marcos que marcavam a extensão da sesmaria. Em cada ponta da sesmaria tinha um marco desse, e que a partir dali podiam ser traçadas linhas que faziam a delimitação dessa sesmaria. Essa sesmaria do Manuel de Ávila e Souza, hoje em dia ela pegaria ali onde é a sede de Santa Cristina do Pinhal, e iria até a Fazenda Fialho e percorreria toda ali a encosta do Rio dos Sinos. Então era uma área muito extensa, e ali ele começa, né, a produzir, a plantar, a extrair madeira, e esse povoado começa a se formar. Através desses relatos dos padres missioneiros que eu me referi antes, eles também falam dessa formação do povoado do Pinhal. Eles falam então que era um local com pouca povoação, com poucas pessoas, que a maioria eram açorianos ou descendentes de açorianos, que haviam vindo principalmente de Santo Antônio da Patrulha, que era um dos 4 municípios. Esses padres missionários relatam que eles fizeram missões na casa do Domingos Pereira Dias, que hoje em dia seria ali na região de Santa Cruz, que eles haviam conhecido numa missão que pregaram em Santo Antônio da Patrulha. E através desse conhecimento com Domingos, ele conta que no povoado de Santa Cristina haviam muitos açorianos, todos católicos, e que sentiam falta de uma missão religiosa, de um atendimento religioso. Porque nessa época o que acontecia? Geralmente os locais eles eram assistidos por padres uma vez ao ano, no máximo 2, né? Então sempre havia um orador mais antigo daquela localidade que ficava responsável por realizar os casamentos, batismos, a primeira comunhão. E depois, quando esses padres chegavam no local e rezavam então uma missa, faziam essa missão, ali era oficializado todos esses rituais religiosos, né? Mas durante o ano eram exercidos por essa pessoa, que geralmente era uma pessoa tida como ter umas boas relações, uma pessoa honesta, uma pessoa religiosa que cumpria com todos os mandamentos da igreja. Juntamente com esses relatos, eles informam nomes de outros moradores que depois, através de pesquisas no arquivo histórico, foi encontrada as cartas de sesmarias ou das doações de terras. E aí nós encontramos o Antônio Rodrigues Rangel, que eu já havia mencionado, que tinha uma casa fortificada contra os ataques indígenas. O Antônio José Farias, que era um açoriano vindo de Laguna, que vai para Santo Antônio da Patrulha e depois se estabelece em Santa Cristina com a sua propriedade. O José Martins Filereno, que também é neto de açorianos e que também vai ter depois uma grande descendência na região de Santa Cristina do Pinhal. Então, como eu disse anteriormente, Santa Cristina, nessa época, era só chamada de povoado do Pinhal, justamente porque tinham muitos pinheiros, muitas florestas de araucária. Essas pessoas que então viviam ali, esses açorianos e seus descendentes, eles acabavam praticando uma agricultura de subsistência. Eles produziam mandioca, eles produziam moranga, batata doce, enfim, tudo que eles precisavam para sua subsistência, até muito parecido com aquelas culturas que aqueles primeiros habitantes, aqueles primeiros povos indígenas tinham nessa região. E eles, como esses mesmos habitantes, eles passavam a ocupar essa região das margens dos rios, que eles tinham bastante facilidade daí de acesso à água, e porque essas terras também acabavam sendo muito férteis, devido às enchentes que ocorriam no Rio dos Sinos. Quando as enchentes baixavam, elas deixavam uma grande extensão de terra rica em fertilizantes que eles usavam para cultivar também. Esses mesmos habitantes, os primeiros povoadores, eles também criavam gado de corte e gado para leite que eles usavam na sua subsistência. Ao mesmo tempo, uma das principais atividades deles era justamente o corte da madeira, porque como existia muita mata de pinheiros, eles acabavam usando essa madeira tanto para construir suas casas, como para queimar como lenha, para fazer construção de balsas, para tudo que eles precisavam na sua fabricação de móveis,
eram todas a partir dessa mata. Vocês podem imaginar que então aí começa realmente o desmatamento de toda essa floresta que nós tínhamos aqui, que subia até os campos de cima da serra e continuavam, né, mais para o sudeste do Brasil. Aqui vocês podem ver um mapa em que nós vemos os 4 municípios do Rio Grande do Sul que são estabelecidos a partir de 1809. Então nós temos ali o município de Rio Pardo, o município de Santo Antônio, o município de Rio Grande e o município de Porto Alegre. Embaixo ali junto da imagem maior, do mapa maior, vocês podem ver que há um aumento e ali nós conseguimos ver Santo Antônio da Patrulha, Cima da Serra, que seria São Francisco de Paula de Cima da Serra, e Santa Cristina. Aqui ele não está referenciado como povoado de Santa Cristina, porque esse mapa ele foi uma reconstituição feita em 1943. Então, ele não aparece como povoado de Pinhal, já aparece como Santa Cristina, apesar que nessa época ainda não era referenciado como Santa Cristina do Pinhal, e sim como povoado do Pinhal. Como vocês podem ver aqui na imagem dessa lâmina, nós temos uma casa açoriana que é do final do século XVIII, ela tem bem características açorianas, as 2 janelas, a porta, o telhado. E essa casa é uma casa que pertenceu à família Melo. Essa foto é de 1988, que eu tirei na primeira fase da pesquisa sobre Santa Cristina do Pinhal. E essa casa, ela acabou ruindo, ela teve temporais, ela foi caindo as partes e posteriormente o seu Oswaldo Melo acabou desmanchando a casa, né? Ela não foi reconstruída, é uma pena porque era um dos grandes exemplares que nós tínhamos da construção açoriana na região ali de Santa Cristina do Pinhal. Bom, voltando então aqui à questão desse estabelecimento do povoado do Pinhal, nós temos nessa época, então, através desse relato dos padres missionários, eles nos contam que o povoado era pequeno, que haviam poucos habitantes, que esses habitantes eram açorianos e seus descendentes vindos, então, da região de Santo Antônio da Patrulha, na sua maioria. Qual era a produção que essas famílias tinham na região? Era principalmente uma agricultura de subsistência, e também a extração de madeira que eles usavam para construir casas, usavam também como lenha nos fogões e fornos, né, para fazer os seus alimentos. E com o passar do tempo, essa extração de madeira começa a ter um excedente. Como vocês sabem, os açorianos é que são precursores desse comércio fluvial, principalmente pelo Rio dos Sinos. Os açorianos começam através de balsas, que são então as toras de madeira, principalmente das araucárias aqui na região, que eram amarradas umas às outras com cipó, e em cima desciam 2 balseiros que com remos e com varas muito grandes, eles iam fazer um transporte pelo Rio dos Sinos. Quando tinha cheia, eles largavam essa balsa e junto com essas varas, com esses remos, eles iam se locomovendo principalmente junto ao leito do rio. Claro que era um transporte extremamente perigoso, vulnerável, aconteciam muitos acidentes, inclusive acidentes fatais, com mortes de alguns balseiros são relatadas. A partir desse desenvolvimento que acontece na região de Santa Cristina, nós vemos também, em 1846, a chegada no porto de Santa Cristina dos primeiros imigrantes alemães que vêm de São Leopoldo e chegam ao porto e se direcionam, na sua maioria, para a nova colônia do Mundo Novo, que depois vem a ser Taquara. Alguns desses alemães, ao invés de irem para a colônia do Mundo Novo, se estabelecem ali na região de Santa Cristina. O que nós vamos ver? Esses alemães que chegam ali acabam se integrando à comunidade de Santa Cristina, principalmente através dos casamentos com as famílias. Então nós vemos várias famílias ali que começam a partir dessa época, final da década de 40 e início da década de 1850 e 60, vários assentamentos de batismo já com nomes alemães, porque anteriormente nós só tínhamos nomes portugueses, nomes açorianos, né? Nomes de uso brasileiros, né? Registrados, principalmente esses registros eram feitos aí em Santo Antônio da Patrulha, né? Eles eram direcionados para Santo Antônio porque não tinha padre ainda nessa época ali em Santa Cristina do Pinhal. Então esses alemães chegam, se incorporam nessa comunidade, se incorporam através dos casamentos e se incorporam também na atividade econômica, através desse comércio,
através da colocação de lojas, de armazéns na região. Então, a partir desse momento também nós vemos um incremento tanto comercial quanto um incremento no número de habitantes da região. Esse crescimento acentuado, então, do comércio de Santa Cristina, com as casas de fazendas, com as casas de secos e molhados e outros produtos, com o incremento do tráfego ali no porto do Pinhal, e somado a isso, em 1846, São Leopoldo é elevado à categoria de vila. Santa Cristina do Pinhal é anexada a essa nova vila de São Leopoldo como seu segundo distrito. Ao mesmo tempo, nós vamos ver em 1847, em 25 de novembro, pela Lei Provincial número 96, criada então a capela no povoado de Santa Cristina, e a partir dessa data, então, o povoado do Pinhal passa a chamar-se Santa Cristina do Pinhal, fazendo parte então da vila de São Leopoldo. Em 1848, nós temos também a fixação dos limites desta capela, né? A área que compreendia esses limites pela lei número 138. Depois vocês vão poder verificar essas leis e todas essas esse entorno de qual eram os limites desta capela através do e-book que nós vamos dar o endereço aqui no final da oficina de formação. Passados-se 10 anos, então, desse desenvolvimento de Santa Cristina, em 1857, com ainda o maior crescimento do local, principalmente devido ao porto, a gente tem a elevação da capela de Santa Cristina do Pinhal à categoria de freguesia. Isso significa que ela tem um desenvolvimento tanto econômico e político como religioso, porque nessa época nós não tínhamos separação entre Estado e Igreja, então tudo era feito através das capelas, das freguesias, o reconhecimento de casamentos, de batismo, de comunhão, de óbitos, tudo estava relacionado a essas freguesias. Ao ser elevado então a freguesia, Santa Cristina do Pinhal passa a pertencer à Vila de Porto Alegre. Vocês vão ver que sempre há essas mudanças, né? Em determinado momento pertence a Santo Antônio, depois a São Leopoldo, e aí vai e passa a pertencer a Porto Alegre. São mudanças administrativas, né, e eclesiásticas que aconteciam na vila. Em 1858, nós temos fixados os limites da freguesia, que acabam sendo os mesmos limites que quando era a capela. Esses limites, então, vocês vão encontrar no acesso no livro e vão poder ver com mais detalhes. Né? Em 1864, também passa a ter registros eclesiásticos. Como eu tinha comentado com vocês, até esse momento, eram registrados em Santo Antônio da Patrulha, em São Leopoldo, e a partir desse momento passa a ter pároco residente. É a primeira vez que então fica um pároco na casa paroquial, que era ao lado da igreja de Santa Cristina, e aí todos os registros de casamento, de nascimento, de óbito, de primeira comunhão são feitos ali. Através desses registros a gente consegue ver registros de escravos, de filhos de escravos, de libertos. Então podemos fazer também uma análise dessa vida da comunidade de Santa Cristina do Pinhal através desses registros. Esses registros hoje em dia se encontram na Cúria Metropolitana de Porto Alegre. Na época que eu fiz a primeira pesquisa, em 1988 e 89, esses registros ainda se encontravam ali em Santa Cristina, na casa paroquial. Então foi feita toda uma pesquisa em cima desses livros que posteriormente foram enviados para a Cúria Metropolitana de Porto Alegre. Então, a partir da década de 1860, nós vemos o crescimento desse comércio fluvial regular em Santa Cristina do Pinhal, com São Leopoldo, e mesmo com a capital Porto Alegre. Como é que era feito esse comércio? Aqui nós já saímos das balsas, elas continuam existindo, ainda continuam descendo as toalhas amarradas, mas nós já vemos a presença de lanchões, que eram barcos que já eram melhorados, né? Eles eram maiores, eles tinham mais segurança, mas eles também continuam sendo movidos através dos remos e através das varas, e é uma navegação que é feita toda pela margem do Rio dos Sinos. E esses lanchões só podiam descer o rio quando estava em cheia. Então vocês imaginam que épocas de seca, épocas do verão,
quando o rio baixava, esse comércio já não conseguia ser realizado. E qual seria a produção que era transportada por esses lanchões, né? Nós vemos assim, principalmente a produção de farinha de mandioca, que era feita através das atafonas. Como é que eram essas atafonas? Elas eram principalmente construídas pelas pessoas com encaixes manuais de madeira, não tinha parafusos. Inicialmente elas eram movidas ou a tração animal, por cavalos e mulas, ou aquelas que eram mais desenvolvidas eram movidas por uma roda d'água. Então elas eram geralmente construídas na beira de algum riacho mais caudaloso, que então passava água pelaquela roda d'água e movia toda a engrenagem daquelas atafonas. Em Santa Cristina do Pinhal e toda a região que hoje em dia seria Parobé, haviam mais de 30 atafonas, para vocês terem uma ideia de quão grande era essa produção. Junto dessa produção de farinha de mandioca, nós também vemos a produção dos alambiques, que produziam cachaça, e alguns alambiques também produziam rapaduras e todos esses tipos de alimentos produzidos da garapa. Esse transporte também era feito através do rio, né, e eram geralmente vendidos nos armazéns que se localizavam ali na sede de Santa Cristina, e na beira do porto haviam grandes armazéns de madeira construídos sob pilares. Hoje em dia nós ainda conseguimos ver alguns pilares que restaram na beira do rio, todos feitos de madeira, que era para não ter a água batendo neles na época das enchentes. Na parte de cima, geralmente, eles tinham uma tulha que, conforme fosse subindo o nível do Rio dos Sinos, eles passavam as sacas de farinha de mandioca para a parte de cima, até elas serem embarcadas nesses lanchões. Que, posteriormente, nós vamos ver o comércio realizado pelas gasolinas. Isso já daí lá no início do século XX, que depois nós vamos dar mais uma olhada como é que ele foi realizado. Ao ser elevada, então, a freguesia, Santa Cristina do Pinhal passa a pertencer à Vila de Porto Alegre. Vocês vão ver que sempre há essas mudanças, né? Em determinado momento pertence a Santo Antônio, depois a São Leopoldo, e aí vai e passa a pertencer a Porto Alegre. São mudanças administrativas, né, e eclesiásticas que aconteciam na vila. Em 1858, nós temos fixados os limites da freguesia, que acabam sendo os mesmos limites que quando era capela. Esses limites, então, vocês vão encontrar no acesso no livro e vão poder ver com mais detalhes. Né? Em 1864, também passa a ter registros eclesiásticos. Como eu tinha comentado com vocês, até esse momento, eram registrados em Santo Antônio da Patrulha, em São Leopoldo, e a partir desse momento passa a ter pároco residente. É a primeira vez que, então, fica um pároco na casa paroquial, que era ao lado da igreja de Santa Cristina, e aí todos os registros de casamento, de nascimento, de óbito, de primeira comunhão são feitos ali. Através desses registros a gente consegue ver registros de escravos, de filhos de escravos, de libertos. Então podemos fazer também uma análise dessa vida da comunidade de Santa Cristina do Pinhal através desses registros. Esses registros hoje em dia se encontram na Cúria Metropolitana de Porto Alegre. Na época que eu fiz a primeira pesquisa, em 1988 e 89, esses registros ainda se encontravam ali em Santa Cristina, na casa paroquial. Então foi feita toda uma pesquisa em cima desses livros que posteriormente foram enviados para a Cúria Metropolitana de Porto Alegre. Então, a partir da década de 1860, nós vemos o crescimento desse comércio fluvial regular em Santa Cristina do Pinhal, com São Leopoldo, e mesmo com a capital Porto Alegre. Como é que era feito esse comércio? Aqui nós já saímos das balsas, elas continuam existindo, ainda continuam descendo as toras amaradas, mas nós já vemos a presença de lanchões, que eram barcos que já eram melhorados, né? Eles eram maiores, eles tinham mais segurança, mas eles também continuam sendo movidos através dos remos e através das varas, e é uma navegação que é feita toda pela margem do Rio dos Sinos. E esses lanchões só podiam descer o rio quando estava em cheia. E qual seria a produção que era transportada por esses lanchões, né? Nós vemos assim, principalmente a produção de farinha de mandioca, que era feita através das atafonas. Como é que eram essas atafonas?
elas eram principalmente construídas pelas pessoas com encaixes manuais de madeira, não tinha parafusos. Inicialmente elas eram movidas ou a tração animal, por cavalos e mulas, ou aquelas que eram mais desenvolvidas eram movidas por uma roda d'água. Então elas eram geralmente construídas na beira de algum riacho mais caudaloso, que então passava água pelaquela roda d'água e movia toda a engrenagem daquelas atafonas. Em Santa Cristina do Pinhal e toda a região que hoje em dia seria Parobé, haviam mais de 30 atafonas, para vocês terem uma ideia de quão grande era essa produção. Junto dessa produção de farinha de mandioca, nós também vemos a produção dos alambiques, que produziam cachaça, e alguns alambiques também produziam rapaduras e todos esses tipos de alimentos produzidos da garapa. Esse transporte também era feito através do rio, né, e eram geralmente vendidos nos armazéns que se localizavam ali na sede de Santa Cristina, e na beira do porto haviam grandes armazéns de madeira construídos sobre pilares. Hoje em dia nós ainda conseguimos ver alguns pilares que restaram na beira do rio, todos feitos de madeira, que era para não ter a água batendo neles na época das enchentes. Na parte de cima, geralmente, eles tinham uma tulha que, conforme fosse subindo o nível do Rio dos Sinos, eles passavam as sacas de farinha de mandioca para a parte de cima, até elas serem embarcadas nesses lanchões. Que, posteriormente, nós vamos ver o comércio realizado pelas gasolinas. Isso já daí lá no início do século XX, que depois nós vamos dar mais uma olhada como é que ele foi realizado. Então é nesse contexto de criação de novas vilas na província do Rio Grande do Sul que nós vemos o surgimento da vila de Santa Cristina do Pinhal, ou do que nós convencionamos hoje como município de Santa Cristina do Pinhal. Nós temos que entender que no Rio Grande do Sul, nesta época, no final do Império, nós temos a hegemonia do Partido Liberal em toda a província. Olhando assim, fazendo um destaque para a história de Santa Cristina do Pinhal, nós vamos ver que também na localidade o Partido Liberal era o que possuía mais força. E ele era representado pelo coronel Francisco Alves dos Santos. Quem era o coronel Francisco Alves dos Santos? Ele era um grande fazendeiro, um grande detentor de terras na região de Santa Cristina e também em outras regiões da província. Para vocês terem uma ideia, ele era dono de muitos escravos, ele possuía muitos escravos e geralmente, determinados momentos da época do ano, ele mandava alguns escravos para São Francisco de Paula, de cima da serra, que lá ele tinha terras, e ele fazia lá a criação de porcos e cultivava grandes hectares assim com milho. Quando esse milho estava já crescido, na época que seria da colheita, ele mandava soltar esses porcos que ele criava, esses suínos, esse rebanho suíno, e eles se alimentavam e ali engordavam. Depois, esse grupo ali de suínos desciam e eles eram daí transformados. Ele vendia carne, ele vendia a banha, então ele fazia um grande comércio, além de gado, com esses suínos, com a banha, e ele era do Partido Liberal e ele tinha muita influência também na província. Isso por quê? Porque ele era um dos principais articuladores do Partido Liberal em toda essa região aqui. E ele tinha acesso na Assembleia Legislativa da província, porque ele era amigo íntimo. Então, Santa Cristina do Pinhal, se nós compararmos com todas essas outras freguesias da vila de São Leopoldo, ela estava com um crescimento bem acentuado. E comparando com o Rio Grande do Sul, com a província do Rio Grande do Sul como um todo, nós vamos ver nessas duas últimas décadas finais um crescimento em toda a província. Isso fez com que se aumentasse o número de criação de vilas. Mais freguesias acabaram se tornando vilas, o que seria hoje em dia para nós os municípios. E é neste contexto de crescimento e de criação de novas vilas que nós vamos encontrar a instalação da vila ou município de Santa Cristina do Pinhal. Para entendermos um pouquinho melhor como é que se deu, a gente tem que entender que nesse final do Império, o Partido Liberal aqui no Rio Grande do Sul ele tinha uma grande influência. Então o coronel
Francisco Alves dos Santos, ele tinha, além de poder político aqui na região pelo Partido Liberal, ele contava com o apreço do Gaspar Silveira Martins, que era o chefe supremo do Partido Liberal na província. Então ele tinha um acesso à Assembleia Provincial, Assembleia Legislativa Provincial, que fez com que, através desse apreço, através dessa influência política, ele conseguisse a votação e a eleição, né, e a transformação de Santa Cristina do Pinhal em vila. Então, nós temos, em 14 de junho de 1880, pela Lei Provincial 1251, a elevação da freguesia de Santa Cristina do Pinhal à vila e sede de Santa Cristina do Pinhal. Esse crescimento, então, acentuado de Santa Cristina do Pinhal nessa última década, nessa década de 1870 e na década de 1880, a gente vai ver através também dos números do censo. Então, eu dou um exemplo para vocês, que em 1872 havia 5.773 habitantes. Vocês vejam como cresceu daqueles 1.600 e alguma coisa ali que nós tínhamos na década de 1860. E esse crescimento, então, ele se dá principalmente com essas chegadas de mais pessoas, dos alemães, desse fluxo do comércio, né? Se a gente comparar essa população, então, com o restante da população das outras freguesias, nós vamos ver ali São Francisco de Paula de Cima da Serra com 5.360 habitantes. Nossa Senhora da Vacaria, que hoje em dia é Vacaria, com 5.775 habitantes. E São Paulo da Lagoa Vermelha, com 4.794. Então, nós vemos que deste número de freguesias que existiam ali, que pertenciam, então, nesse momento, à Vila de São Leopoldo, Santa Cristina ela estava à frente, né? E para essa época significava muito esse desenvolvimento, tanto habitacional como esse desenvolvimento comercial. Nós já vemos, então, nessas últimas décadas aí do século XIX, Santa Cristina integrada totalmente a essa economia colonial, que seria com São Leopoldo, e com a economia ali central da província, que seria Porto Alegre. Então, nós temos esse fluxo de comércio, com a farinha de mandioca, com a cachaça vinda dos Alambiques, todas enviadas. Então, essa predominância, então, do Partido Republicano Rio-Grandense, que se expressa também através dos ideais positivistas, né, que queria fazer um desenvolvimento global da economia e que também dava muita atenção para a economia colonial. Nesse sentido, Taquara do Mundo Novo passa, nesse momento, a representar esses ideais deste novo governo, o governo republicano. Então a gente percebe aí que Santa Cristina, que antes tinha lá com o Partido Liberal, lá no início da década de 1880, quando consegue se firmar como município, começa a perder terreno agora para Taquara. E Taquara começa a ter um desenvolvimento muito acentuado. São formadas novas lojas, novos moinhos para fazer farinha de milho, farinha de mandioca, farinha de trigo. Muitas lojas comerciais, começa a não depender tanto de Santa Cristina para realizar o seu comércio. Em 1892, nós vemos a perda política pelo ato 301 das funções jurídicas da comarca de Santa Cristina. Então, Santa Cristina começa a ter que se dirigir a Taquara do Mundo Novo. Essas funções originadas ali em Santa Cristina do Pinhal, que Taquara que tinha que buscar em Santa Cristina, elas acabam mudando. E em 1892, depois de todas essas brigas, depois que Taquara começa a ter um desenvolvimento maior e começa politicamente ter um protagonismo na vida agora do novo estado do Rio Grande do Sul, que agora não temos mais a província com a proclamação da República, Taquara consegue prevalecer sobre Santa Cristina do Pinhal, e em 1892 Santa Cristina do Pinhal e São Francisco de Paula de Cima da Serra são extintos como municípios. Nós vemos aqui daí o fim de Santa Cristina do Pinhal como município. Ao mesmo tempo, essa decadência política, deixar de ser um município, ela não foi concomitante com a perda das funções econômicas de Santa Cristina. O porto continua,
As casas comerciais continuam, a produção de farinha de mandioca, a produção das rolarias com suas telhas e com seus tijolos maciços, a produção de cachaça nos alambiques, tudo isso ainda continua. As lojas de Santa Cristina do Pinhal, ela continua atuante. O Porto de Santa Cristina do Pinhal também continua com seu protagonismo, e isso nós vamos ver até a década de 1960. Aqui vocês veem uma foto de 1904, que é do Klaus Becker, está no livro do Klaus Becker, em que nós podemos ver, então, Santa Cristina do Pinhal no início do século XX. Vocês podem ver ali a igreja, à esquerda da igreja nós temos a casa do padre, e à direita nós temos mais uma casa que depois, no decorrer do tempo, funcionou um consultório dentário, um consultório do médico. E aqui mais à direita da imagem nós vemos ainda o predomínio de um casario açoriano. A praça, como nós conhecemos hoje, ela ainda não estava formada com seus postes, como nós temos ali, né? Com aquele barracão da igreja, o salão paroquial. Mas nessa primeira fase do século XX, nesse início do século XX, nós já temos em Santa Cristina do Pinhal uma central telefônica em que era passado as ligações para as casas e para a delegacia. A Lisete Maria dos Santos, nas suas entrevistas que vocês vão ver a seguir, ela fala que a Júnia Batista, que era responsável por essa casa, por essa central telefônica, que era a avó dela, né? Isso no início do século XX. Coisa que depois a Lisete Maria dos Santos, na década aqui de 1980, também vai ser telefonista do local, com essa mesma característica de passar as ligações para casa com uma central telefônica, né? Em 1903, nós vemos aqui na outra margem do Rio dos Sinos, onde hoje é o município de Parobé, a chegada do trem. Onde se localiza hoje o Museu Municipal de Parobé era a estação ferroviária Parobé, em homenagem ao engenheiro Parobé, que faz com que aqui comece a surgir um novo povoado, né, mais proeminente, que acaba tendo essa parte do transporte, então, através do trem. Em 1904, a ferrovia é estendida até Taquara, o que faz com que Taquara acabe também enviando a sua produção através da linha do trem. Mas ali em Santa Cristina, ela ainda continua com seu transporte fluvial. Nós vamos ver ali que no decorrer do início da primeira metade do século XX, nós ainda temos os transportes daí pelas gasolinas, né? Que na realidade eram barcos movidos a diesel, mas que as pessoas acabavam chamando de gasolinas e que na capitania dos portos eram chamadas chatas a motor. Então, essas gasolinas faziam o transporte pelo Rio dos Sinos até São Leopoldo e Porto Alegre, de grande parte da produção do outro lado do rio. E então, o que nós temos ali? Continuando a farinha de mandioca até a década de 60 e com um grande movimento do porto. Na década de 1940, é construída a RS 020, que passa por fora ali da sede de Santa Cristina. E isso fez também com que os comerciantes, muitas vezes, ao invés de transportarem pelo Rio dos Sinos, pelas gasolinas, começassem a vir buscar a produção diretamente de caminhões na época, porque eles pegavam direto na onde era produzido e levavam, não tinham que fazer essa intermediação de levar até o porto e do porto para as casas comerciais. Eles iam direto da produção até as casas comerciais. Então acabava sendo mais barato, mas mesmo assim a navegação do Rio dos Sinos ainda se mantém até a década de 60, até o início da década de 60. Mais ou menos entre 1961 e 62, a barca que fazia a travessia do Rio dos Sinos, que vocês vão ver as fotos agora a seguir, ela também vai ao fundo. E a prefeitura de Taquara, que agora Santa Cristina do Pinhal pertencia a Taquara, não tira essa balsa do fundo, essa barca do fundo do rio. Então as pessoas ficaram com mais dificuldade para ter acesso até Taquara, as outras localidades, porque elas tinham que fazer a volta por fora, né? Se locomover a cavalo, poucas pessoas tinham carro, um caminhão, então geralmente era a cavalo, de charrete, de carreta. Né? Isso eu não estou falando lá nos fins do século XIX, eu estou falando aqui da primeira metade do século XX. Né? Nós não podemos hoje comparar a facilidade que nós temos para nos locomover de Taquara a Parobé
de Santa Cristina, Taquara, ou de Santa Cristina, sede aqui do município de Parobé. Naquela época era um transporte muito mais difícil, tu tinha que te planejar para poder fazer essa viagem, né, para chegar no outro município, assim, apesar de ser um trajeto pequeno. E antes da construção da ponte ali em Taquara, se fazia essa passagem também por outra balsa, ou ali no Mundo Novo, onde tinha o Passo do Mundo Novo, que ali a água era baixa, conseguia se passar de carreta, se passar a cavalo, né, às vezes até depois com os caminhões conseguiam passar por ali, até a construção nova da ponte. Então, nesse final ali dos anos 60 do século 20, também a produção de farinha de mandioca começa a terminar. Por duas questões, né? Já não tinha mais tanta exportação para o Nordeste, que era para onde essa farinha de mandioca, grande quantidade, se destinava, mas também porque começou a ter uma lei que proibia essa manufatura artesanal sem os cuidados que eram necessários, assim, cuidados sanitários, de higiene. Então era preciso a pessoa ter uma empresa, né, constituir uma empresa com outras características. Então, muitos desses produtores de farinha de mandioca aqui da região acabaram desmanchando, largando as suas atafonas, né, porque já não tinham essa capacidade. Bom, pessoal, nós estamos nos encaminhando para finalizar, então, essa live, esse encontro de formação aqui para os professores da Rede Municipal de Ensino de Parobé. E estão me passando ali dos bastidores que chegaram algumas perguntas. Então a gente fez mais ou menos, eles fizeram assim, condensaram as perguntas e eu vou responder algumas. E para a gente, não vou conseguir responder todas, né? No próximo encontro a gente tenta responder todas as perguntas que foram feitas por vocês. Bom, uma das primeiras perguntas que chegaram é como que essa produção de farinha de mandioca, dos tijolos, telhas, enfim, chegavam até o porto. Esse transporte era feito principalmente através de carretões puxados por parelhas de bois, que saíam da olaria, saíam da tafona e iam em direção ao rio. Segundo os relatos, por exemplo, chegavam a ter transporte de 3.000 sacas de farinha de milho, chegavam a ter carretões que transportavam uma carga de 1.000 a 2.000 tijolos ou telhas. Então era um transporte bem difícil e que era realizado ali das proximidades do Porto de Santa Cristina, ou mesmo vinham aqui do outro lado do rio, da região hoje em dia é a sede, e eram levados até o porto, colocados nos armazéns para depois serem embarcados no caso nos lanchões, depois nos vapores e nas gasolinas finalmente, né? Outra pergunta que nos chegou é se a navegação ela era feita somente diurna ou se também tinha navegação noturna e quanto tempo levava até São Leopoldo e Porto Alegre. Bom, a navegação também era feita diurna porque geralmente era assim, eles carregavam as gasolinas de manhã bem cedo e na primeira hora da manhã eles começavam a descer o rio em direção a São Leopoldo. Segundo os relatos dos moradores mais antigos, nesse período que era feito pelas gasolinas, até São Leopoldo era em média 4 horas. E a viagem completa até Porto Alegre era em torno de 8 horas, 9 horas, dependendo das intercorrências, do vento, das situações às vezes que dificultavam essa navegação. Do tempo anterior dos lanchões, a gente não tem assim, essa informação tão fidedigna para dar para vocês, né? Quanto se era diurna ou não, se também era noturna, segundo Flávio Wichmann, que é um dos nossos entrevistados, que o avô teve o primeiro estaleiro aqui na região, que ficava no passo, em torno do Passo do Mundo Novo, essa navegação diurna tinha um acordo de cavalheiros, como eles chamavam. Só podia subir de São Leopoldo para o Porto de Santa Cristina durante a noite. Ninguém poderia descer. Ele nos conta que eles na frente da gasolina levavam um lampião aceso, né, que para localizar, também enxergar o caminho e para que quem estivesse no local pudesse identificar os que estavam subindo o rio, né? Mas então ninguém poderia descer o rio para não acontecer acidentes. Outra pergunta que nos fizeram são sobre as festas religiosas e as festas que aconteciam ali no município de Santa Cristina do Pinhal. As principais festas que aconteciam tinham relação com a matriz,
com a Igreja Matriz de Santa Cristina do Pinhal. Então elas eram realmente festas religiosas, como a festa de Santa Cristina, a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, que ocorre ali desde o século XIX. Tem registros desde o século XIX. Aconteceram algumas interrupções dessa festa, às vezes elas foram, em vez de serem pelo rio, elas foram só terrestres, né? Só em direção ali à matriz, em volta da Igreja Matriz, mas na sua maioria elas eram realizadas pelo Rio dos Sinos, saindo do Paço do Mundo Novo, chegando até o porto. No porto desembarcava a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes, rumava até a igreja e ali era feito a missa, né, celebrando. No ano de 2023, nós tivemos também a última realização da Festa Navegantes. Esse ano, agora em 2024, como não tem padre residente, essa celebração não aconteceu. Outra festa que acontecia muito era no barracão do antigo CTG, primeiro localizado ali no salão de festas da igreja e depois na sede própria do Estância de Santa Cristina, que vocês vão ver depois nas entrevistas. A Lisete Maria dos Santos relata muito sobre essas festas. Hoje em dia ainda está em funcionamento o CTG. Outra pergunta que nos chegou bem curiosa e realmente é interessante é se em algum momento a comunidade quis que Santa Cristina do Pinhal voltasse a ser um município. E eu vou dizer para vocês que sim, que no ano de 1994 foi criada uma comissão de emancipação do distrito de Santa Cristina. Essa comissão chegou aí à Assembleia Legislativa, fez todos os trâmites. Vocês vão ver que nas entrevistas tem o José Luiz de Mello, que foi um dos integrantes dessa comissão, o presidente dessa comissão, e nela ele relata tudo que eles fizeram para tentar ser município, mas infelizmente não conseguiram concretizar esse sonho. Mas se vocês convivem um pouco ali, ou passarem a conviver com a comunidade de Santa Cristina do Pinhal, que hoje é só a Santa Cristina, vocês vão ver que eles têm uma relação muito grande de pertencimento. Eles se sentem pertencentes daquela história daquele antigo município, daquele porto, daquelas gasolinas que transportavam. As lembranças deles são todas com relação a esse transporte, ao apito da gasolina, as festas que aconteciam ali. E tanto é que eles ainda chamam, eles estando ali no Pinhal, que é como eles se referem à comunidade, à localidade, e se eles vêm aqui para a sede do município de Parobé, que eles fazem parte, eles ainda se referenciam, vamos a Parobé, como se Parobé fosse uma outra localidade, fosse um outro município, e eles ainda continuassem sendo o município de Santa Cristina do Pinhal. Eu convido vocês que ainda não conhecem a localidade, que vá ali, faça uma visita, conheça a igreja, conheça o cemitério, que não é o cemitério antigo, que era perto da igreja, mas que agora é em cima ali do Morro do Pinhal, mas que ainda se observa algumas lápides do século XIX e início do século XX. Ele é bem interessante. E na subida do morro ali vocês também vão poder ver a Figueira Centenária, que tem mais de 300 anos, que inclusive fez parte do filme sobre a Jacobina. Para fazer o nosso encerramento, então, deste encontro de hoje, que para mim foi muito prazeroso, adorei estar aqui realizando esse encontro com vocês, eu convido vocês a assistirem a edição das entrevistas feitas com esses antigos moradores de Santa Cristina do Pinhal. Nelas tem muitos relatos e eu sei que muitas dúvidas de vocês vão ser tiradas através das entrevistas. Vocês também vão encontrar aqui no final o endereço eletrônico para vocês olharem no site da Prefeitura de Parobé, tanto as entrevistas como o e-book desse projeto. Vocês podem usar em sala de aula e também no decorrer agora do primeiro semestre vai ser lançado um e-book com apontamentos sobre a história de Santa Cristina do Pinhal, que é esse trabalho que foi realizado entre os anos de 1988 e 1989. Bom, pessoal, eu gostaria sinceramente de agradecer a todos vocês por estarem participando hoje. Gostaria de agradecer a equipe que participou desse projeto, que foi iniciado lá em 2022 e tem agora sua finalização em 2024. Eu gostaria de dizer que a gente enfrentou Covid, enfrentamos pessoas que infartaram e não puderam dar suas entrevistas, enfrentamos enchentes, que foi aquela calamidade que aconteceu aqui no nosso estado e que também pegou Santa Cristina de cheio, sabe? Teve muito problema. E gostaria de agradecer demais a equipe da Secretaria de Educação e Cultura do município de Parobé, que deu todo o apoio para a realização desse projeto. E também, principalmente, ao Pró Cultura
Governo do Estado do Rio Grande do Sul e Fundo de Apoio à Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que financiou, que deu os recursos para a realização desse projeto. E por último, eu gostaria de fazer uma homenagem especial à nossa entrevistada, a nossa primeira entrevistada, Jussara Vargas Peixoto, que é a minha mãe e que compartilhou desse projeto, deu muitas dicas, me ajudou demais a realizar, mas que infelizmente ela faleceu no dia 1º de abril de 2023. Então eu gostaria de deixar esse agradecimento especial para ela e junto desse agradecimento especial para ela eu faço o meu agradecimento a toda a comunidade de Santa Cristina, que me recebeu de braços abertos, que me recebeu com café, que me recebeu com bolo, que me recebeu com pão de casa de aipim, que fez almoço para mim, sabe? Que foram extremamente solidários, empáticos e que tiveram o maior prazer de participar desse projeto. Porque este projeto também, a História de Santa Cristina, faz parte das minhas memórias. Então eu convido vocês a assistirem Memórias de Santa Cristina do Pinhal, Memórias de um Município Extinto. Muito obrigada.